Queridos, boa noite. Vamos dar início à nossa celebração, ao nosso culto. A você que veio, que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. A você que se conecta conosco, que se une a nós por meio do Facebook, que Deus também possa lhe abençoar rica e abundantemente junto à sua família. Nesse momento nós estaremos adorando ao nosso Deus, cultuando ao nosso Deus, pois somente Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos, antes de tudo, orar, falar com Deus. Pai Santíssimo, ao Senhor, ó Deus, nessa noite dedicamos este momento. E mediante a fé que no Senhor temos, ó Deus, que aqui estamos para podermos Te adorar, para podermos lhe bendizer, para podermos, ó Pai, em nome de Jesus de Nazaré, nos colocar diante do Senhor, ó Deus, de coração aberto, com a alma derramada, para podermos, ó Deus, simplesmente cultuar ao Senhor. Nós lhe pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, fale-nos, ministre, ó Pai, os nossos corações, pois nós estamos sedentos de ouvi-lo, estamos, Deus, sedentos de ouvir a sua voz, ó Deus, e os seus ensinos. Que o Espírito do Senhor, ó Pai, que em nós habita, possa iluminar-nos e dar-nos o entendimento da sua palavra. Que os cantos, ó Pai, que hão de ser entoados, possam, ó Deus, tocar os nossos corações. Que tudo aquilo, ó Deus, que aconteceu, ó Deus, nesta noite, neste culto, seja para a honra e glória do nome do Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar? Vamos louvar ao Senhor? Boa noite, igreja. Vamos adorar o nome do Senhor, vamos exaltar o seu santo nome, dizer o quanto o Senhor é grande, que não há outro como Ele. O Senhor reina sobre nós, reina sobre a terra, e nós estamos aqui para adorar o nome dEle. Que você possa oferecer o melhor do seu louvor, da sua adoração ao Senhor nessa noite. Como
iniciamos a leitura bíblica, os irmãos podem se assentar, podem ficar à vontade. Salmo de número 106, ele nos diz assim, nos seus primeiros versos, do verso 1 ao verso 5. Aleluia! Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Quem poderá descrever os feitos poderosos do Senhor, ou declarar todo o louvor que lhe é devido? Como são felizes os que perseveram na retidão, que sempre praticam a justiça. Lembra-te de mim, Senhor, quando tratares com bondade o teu povo. Vem em meu auxílio quando o salvares, para que eu possa testemunhar o bem-estar dos teus escolhidos, alegrar-me com a alegria do teu povo e louvar-te junto com a tua herança. Vamos continuar a louvar ao Senhor, a cantar ao Senhor nesse momento. Nesse momento a igreja tem a oportunidade de trazer os seus dízimos e também as suas ofertas. Tem um versículo em Salmos que diz assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga a minha alma ao Senhor, e que nós nunca esqueçamos dos benefícios que o Senhor tem feito na nossa vida, querido. Então bendiga a nossa alma ao Senhor. Louva ao Senhor com o seu coração. Louva do desejo que você quiser. Mas adore ao Senhor. Toda
te venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste vivo estás. És invencível, inigualável, hoje e sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível. És invencível, inigualável, hoje e sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Você pode declarar essa noite que a morte ele venceu. Esse é o nosso Deus que venceu a morte. A morte venceste. O véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Os céus Agora proclama a tua glória, ressuscitaste. Tu és invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre, sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de acima de todo nome. Poderoso, poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome declare isso. de Jesus, meu Rei. Não há nome mais poderoso do que este. Tu és maior que tudo, Senhor. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Nós te louvamos, ó Deus. Nós te adoramos.
receba o nosso aplauso, receba a nossa gratidão, receba a nossa adoração, ó Deus, porque Tu és o único Deus, merecedor de todo louvor e todo esse aplauso, ó Deus. Tudo o que fizemos aqui é somente para Ti, ó Deus, é para engrandecer o Teu nome cada dia mais, ó Deus, sobre a vida da Tua igreja, sobre cada vida que essa noite, sobre cada família que é representado. Receba esse culto, ó Deus, é o que nós temos para Te oferecer essa noite, no nome de Jesus, amém, ó Pai. Podeis assentar, irmão. Abra sua Bíblia. Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo de número 22. Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo de número 22, dos versos 54 a 62. Eu gostaria de dar um tema a essa nossa reflexão sob o olhar do Mestre. Sob o olhar do Mestre. Lucas, capítulo 22, a partir do verso número 54. Me acompanhem, por favor. Diz assim: Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro seguia à distância, mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor deles, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: Este homem estava com ele. Mas ele negou: Mulher, não o conheço. Pouco depois o homem o viu e disse: Você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: Certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: Homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: Antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Sob o olhar do Mestre. Esse texto, como todos os outros, é belo, é lindo, é de uma profundidade imensa. Eu gostaria, de forma bem simples, de pensar um pouco com os queridos irmãos sobre o mesmo. Deixe a sua Bíblia aberta, porque nós vamos caminhar um pouco por este capítulo. O início deste capítulo, de número 22, refere-se a uma conspiração. Verso 22a, fala-nos um pouco sobre isso. Verso 2, nos fala um pouco sobre isso. E os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de matar Jesus. Parte A do verso 2. Ou seja, havia aqui uma trama para poder matar a Jesus de Nazaré.
Trama esta que conta com a participação de um dos apóstolos. Apóstolo esse descrente. Apóstolo esse que estava possuído por Satanás. Percebemos aqui então que toda a força que é contra Jesus e que trama a morte de um inocente é satânica, não vem de Deus, não parte de Deus. E dando sequência ao escrito, ao relato, percebemos então o momento de comunhão de Jesus com os seus discípulos, com os seus apóstolos. Vimos isso logo na sequência, ou seja, a descrição da última ceia que o Mestre participaria sobre esta terra com os seus seguidores, com os seus discípulos. Jesus então participa desta última ceia, juntamente com os seus discípulos, e vemos isso nos versículos 14 e 16, logo após uma conspiração, logo após uma trama para poder matá-lo, para poder tirar a vida de um inocente. Podemos também dizer que uma trama, uma conspiração contra a comunhão cristã. Jesus participa com os seus da última ceia. Decorrendo o texto, percebemos então que após a ceia, há uma discussão entre os seguidores de Jesus. Há uma discussão entre os apóstolos, vemos isso no versículo de número 24. E ali Jesus ensina a grande lição do Evangelho, a grande lição do Reino de Deus. Onde esses apóstolos, esses discípulos discutiam quem era o maior entre eles. E Jesus diz: maior é o que serve. Continuamos então a narrativa do capítulo. E encontramos o mestre angustiado em oração. Jesus chega então ao Monte das Oliveiras. Retira-se para poder orar, leva consigo um grupo mais achegado, Pedro, Tiago, João. Chegando lá, diz a ele o seguinte: olhem, fiquem aqui, orem, eu vou um pouco mais adiante. É o seu momento de solitude, é o seu momento a sós com o Pai. E ele então se derrama em uma oração agonizante. O texto vai dizer que Jesus está em agonia, orando, e começa então a suar sangue. E logo após, então, esse seu momento de oração, onde ele está em agonia, Jesus é preso. E o traidor se torna conhecido com um beijo. Como nos mostra os versículos 47 e 48. O traidor de Jesus se torna conhecido por um gesto de afeto. Quantas pessoas nós conhecemos que dizem ter afeto por Jesus, mas que tramam, que conspiram contra a vida de gente inocente? E finalmente chegamos ao verso 56 em diante. O momento em que Pedro nega o Mestre. O momento em que Pedro nega a Jesus. E o Pedro vai usar aqui 3 expressões diferentes
No verso 57, diante de uma mulher, ele diz: mulher, não o conheço. No verso 58, Pedro diz novamente: homem, não sou eu. E no verso 60, na parte A do versículo, Pedro vai dizer: homem, não sei do que você está falando. É este Pedro que nega o Mestre. Este Pedro que nega a Jesus é o mesmo Pedro do versículo 33, que responde a Jesus da seguinte forma: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. O Pedro que nega o Cristo é o mesmo Pedro que disse a ele o seguinte: Senhor, Mestre, por você eu dou a vida, por você eu morro se preciso for, por você e pela sua causa eu vou para a prisão, eu sou encarcerado. Esse mesmo Pedro que é enviado pelo Mestre para poder preparar a ceia, como nos diz o verso de número 7. Verso número 8 diz assim: Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. O mesmo Pedro que, ao defender Jesus, lança a mão da espada e decepa a orelha direita de um homem, como nos mostra o versículo 50, como nos fala o Evangelho de João, no capítulo 18, versículo número 10. Mas o que me chama a atenção aqui, nesse momento do Pedro, nesse arroubo que o Pedro tem, de tomar a espada e de contra a vida um homem arrancar a sua orelha, Jesus o repreende. E Jesus disse: olha, basta, basta. Eu aprendo aqui algumas lições. Em um tempo em que querem defender a Jesus, em um tempo em que querem sair em defesa de Deus, em um tempo em que pregam e falam em alto e bom som que o Evangelho tem que ser defendido, a resposta para esses é essa de Jesus: basta. Eu não preciso que vocês me defendam. Eu não preciso que vocês defendam meu Pai, ou seja, Deus. Eu não preciso que vocês defendam o Evangelho. Não há necessidade de defender a estes. A melhor forma, se assim podemos dizer, de defender o Evangelho do Cristo é anunciando, é pregando. E Jesus ensina-nos isso daqui. E diante ao nosso esforço de tentar defender, ele diz: basta. Pedro aqui, ele age de um jeito que não lhe é característico. Pedro aqui age com covardia. E se tem uma coisa que Pedro não era, era covarde. É este Pedro que anda sobre as águas ao encontro de Jesus. Se há algo que Pedro não era, era covarde. E após negar Jesus 3 vezes, na mesma noite, o verso de número 62, ele diz que Pedro chora amargamente.
Pedro chora, meus queridos, de vergonha. A culpa que Pedro sente faz com que os seus olhos lacrimejem, que o seu coração se entristeça. Ele negou o Mestre. Ele negou a Jesus, aquele que fez dele um pescador de homens. Ele negou aquele homem cujo qual ele viu fazer tantos milagres. Ele negou o homem que salvou a sua vida enquanto ele afogava. Ele negou o Filho de Deus, ele negou o Messias. Mas também vemos aqui no choro amargo de Pedro, um choro de arrependimento. É interessante que Judas Iscariotes, quando traz Jesus, também chora. Mas são dois choros diferentes. São lágrimas diferentes. E nós entendemos essas lágrimas e esses choros um pouco melhor com o escrito de Paulo em 2 Coríntios 7, no verso 10, onde Paulo diz o seguinte: a tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. O arrependimento de Pedro, o choro amargo de Pedro, gerou nele arrependimento para a salvação. Enquanto que o choro e as lágrimas de Judas Iscariotes ao trair Jesus foi um choro de remorso, um choro segundo o mundo que produziu na vida de Judas o Iscariotes morte. Mas nós precisamos tomar um cuidado aqui. O cuidado de não tomarmos Pedro como sendo um bode expiatório. Pois é bem verdade que qualquer um de nós, seja pelas nossas palavras, seja pela nossa ação, podemos negar que conhecemos Jesus. É bem verdade que às vezes nós negamos a Jesus. É bem verdade que às vezes nós não procedemos conforme devemos. É bem verdade que as nossas palavras, que as nossas ações, que os nossos feitos, muitas das vezes negam quem Jesus é de fato. E às vezes fazemos isso repetidas vezes, como Pedro fez. Pois há em nós um Pedro, e há em nós esse Pedro que, como apóstolo, como discípulo, nega o Mestre. Mas o que me chama mais a atenção aqui é o olhar de Jesus. E é o que eu gostaria de destacar. Eu consigo ver nesse olhar de Jesus um olhar de duas formas diferentes. Primeiro, um olhar incriminador. Um olhar que denuncia o nosso pecado. Quando Pedro nega Jesus e o galo canta, cai a ficha. Ele se lembra das palavras do Mestre.
ainda hoje você me negará 3 vezes. O olhar de Jesus corta o coração de Pedro. O olhar de Jesus revela a Pedro quem de fato ele é. O olhar de Jesus traz à tona a sua traição, a sua ingratidão. O olhar de Jesus diz a ele o seguinte: Pedro, você não passa de um pecador. Pedro, você me negou. Você que disse que me amava. Você, Pedro, é quem eu dei o meu rebanho sob cuidado. Você, Pedro, que chamei para poder dar continuidade à minha missão, para anunciar o Evangelho, para anunciar a boa nova, a boa notícia. Você, Pedro, você me traiu, você me negou. O olhar de Jesus mostra a Pedro quem ele é de fato. O olhar de Jesus o incrimina. O olhar de Jesus denuncia o seu pecado. O olhar de Jesus denuncia a sua maldade. E por isso Pedro chora, e chora amargamente. Mas o que eu mais amo nesse olhar é que o olhar de Jesus também é um olhar amoroso. Um olhar perdoador. Um olhar que comunica que o chamado e a missão estão de pé. Quando Pedro nega o mestre 3 vezes, o galo canta, a ficha cai. O olhar de Jesus corta o seu coração. Jesus diz: Pedro, você me negou. Pedro, você me traiu. Pedro, você não é muito diferente de Judas Iscariotes. Mas eu continuo te amando. E o meu chamado continua de pé. Pedro, eu lhe perdoo. Dê sequência à minha missão. É bem verdade, meus queridos e minhas queridas, que em muitos momentos da vida nós agimos como Pedro. Nós negamos ao Mestre. Com nossas falas, com nossos comportamentos. É bem verdade que em muitos momentos da vida dizemos: olha, Senhor, a minha vida é sua. É bem verdade que em muitos momentos da vida nós dizemos: olha, eu vou dar a minha vida por você, eu vou de fato tomar sobre mim a minha cruz. Vou negar-me e vou segui-lo. Muitos momentos da vida nós fazemos isso. Se preciso for, eu vou ser preso, porque eu vou anunciar a tua palavra, o teu evangelho. Mas na primeira oportunidade que temos, fazemos como Pedro. Negamos a Jesus. Mas Jesus já sabia disso. Jesus sabe o quão limitados somos. Jesus nos conhece por inteiro.
E diante do nosso negar, diante do nosso pecado, Ele nos olha e diz: olha, eu continuo te amando. Eu te perdoo. E nos diz: o meu chamado continua você. A minha missão continua diante de você. Continue. Vá adiante. Não pare. Porque eu sou seu mestre. E eu acredito que o olhar que mais atormentou a Pedro, se assim eu posso dizer, foi esse olhar amoroso. Onde Pedro está diante de um amor infinito, de um amor perdoador, de um amor que comunica: olha, o meu chamado ainda vale. Você continua, Pedro, mesmo me negando, sendo um apóstolo, sendo meu discípulo. Cumpra com a sua missão. Se nessa noite, meu querido e minha querida, você se encontra no lugar de Pedro, se nessa noite vem a sua memória, vem a sua mente, a ficha cai, os momentos da vida em que você negou Jesus, reconheça isso. E chore esse choro do Pedro, um choro de arrependimento. Porque o choro do Pedro gera vida. Não negue isso. Não queira chorar o choro de Judas Iscariotes. Uma tristeza segundo o mundo que gera morte. Mas reconheça quem você é. Reconheça o momento em que você negou Jesus. Mas não se esqueça que Ele o ama, que Ele o perdoa, e que o chamado dEle na sua vida continua de pé. Que a missão dEle para a sua vida continua de pé. Sendo assim, vá adiante. Sendo assim, continue a sua jornada. Que Deus possa abençoar a sua vida, rica e abundantemente. Vamos orar. Pai Santo, sonda, ó Deus, os nossos corações. O Senhor conhece os nossos pensamentos. E nesse momento nós não oramos com palavras, mas com o coração. E te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, nos perdoe pelos momentos em que nós agimos como Pedro. Nos perdoe, ó Deus, os momentos em que nós o negamos com palavras, o negamos com ações. Nos perdoe, Deus. Nós precisamos do perdão do Senhor. Mas também, ó Pai, lhe agradecemos pelo seu amor. Lhe agradecemos, ó Pai, pelo seu perdão. Lhe agradecemos, ó Pai, porque continua diante de nós o seu chamado. Continua, ó Deus, diante de nós a sua missão. E isto, ó Pai, é um privilégio para nós.
dar continuidade àquilo que Jesus de Nazaré, ó Deus, iniciou. Darmos sequência à sua missão sobre essa terra. Capacita-nos, ó Deus. Restaura, ó Deus, a nossa força. Que o seu chamado e a sua missão para a nossa vida possa arder em nossos corações. Conduz-nos, Pai Santo. Conduz-nos em nome de Jesus. Assim oro, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Não dê um abraço ao seu irmão, mas o cumprimente como deve ser. Deus assim nos abençoe.